Apareceu minha imagem, eu estou querendo agora ver se eu consigo compartilhar essa tela. Apresentar a tela inteira. Ah, tá. Aqui. Foi. Eu acho que está atrasado um pouco. Oxe, André, o que que tu tá fazendo aqui? Tá. Não está compartilhando do jeito que eu quero. Não apareceu do jeito que eu quero, mas vai assim mesmo. Vamos lá, gente. A gente vai fazer assim. Eu vou colocar aqui a questão e vocês vão me responder aí se está certo, se está errado. E aí a gente vai corrigindo, tá? Vocês coloquem aí no chat, beleza? Então aqui vamos fazer muitos exercícios. Então aqui tem um quiz pedagógico, temas diversos, parte um. Vamos lá para a questão um. Eu tentei aqui colocar na tela cheia aqui, mas não consegui. O pessoal aqui tá apanhando muito. Não estou conseguindo. Vamos lá. Questão número um. A concepção de avaliação propostas nos parâmetros curriculares nacionais transpõe a visão tradicional que focaliza o controle externo do aluno mediante a atribuição de notas ou conceitos. No que diz respeito a esse assunto, julgue o item que se segue. A avaliação consiste em elemento que integra a aprendizagem ao ensino, não devendo ser realizada exclusivamente no início do semestre ou do ano, mas sempre que forem propostas novas sequências, situações didáticas ou novos conteúdos. Coloque aí no chat para mim se vocês acham verdadeiro, se vocês acham falso, e eu vou dizer para vocês se vocês vão passar ou não. Terezinha falou que é certo. Ok. Então, olha só. Tem algumas questões aqui nesse item que a gente precisa tomar cuidado, tá? A primeira aqui, ó. A concepção de avaliação proposta nos parâmetros curriculares nacionais, ou aqui também pode ser nas DCNs ou nos currículos. Aí coloca aqui, ó, transpõe, ok? Essa palavra transpõe significa que está além da visão tradicional. E essa visão tradicional que focaliza o controle externo do aluno mediante a atribuição de notas e conceitos. Essa parte aqui que eu grifei, ela se refere à visão tradicional e não à visão da concepção de avaliação que tem que estar na proposta dos parâmetros curriculares, tá? Então, no que diz respeito a esse assunto, julgue os itens. Aí fala assim, ó, a avaliação consiste em elemento que integra a aprendizagem ao ensino. Olha só que legal aqui, ó. Elemento que integra a aprendizagem ao ensino. Então, vou até escrever aqui, ó. Se ela integra, significa que ela junta. Se ela junta, ela está fazendo parte da aprendizagem e do ensino. Por isso que ela é chamada de avaliação formativa. Nesse sentido, porque ela vai juntar o que a criança está aprendendo a que o professor está ensinando. Então, ela é um elemento muito importante para que você forme as crianças, para que as crianças aprendam. A avaliação ela tem que ser uma avaliação para que as crianças aprendam, não a avaliação do que as crianças aprenderam. Por isso que nos currículos do DF ele coloca assim, ó, avaliação
para as aprendizagens e não das aprendizagens, porque tem uma diferença, tá? Então, essa questão ela é correta. Tudo bem? Muito bem para vocês. Vamos para o próximo item. Acerca do currículo básico da Escola Pública do Estado do Espírito Santo, mas isso pode servir para qualquer estado, tá? Julgo isso subsequente. Porque o Espírito Santo ele é baseado no currículo nacional, nas DCNs, então ele não pode ir de encontro às DCNs. Então, assim como os outros estados, eles têm que ter questões comuns. Por isso, mesmo você estudando para o concurso aqui da Secretaria de Educação do DF, você pode fazer curso para Lusiânia, você pode fazer para Goiânia, você pode fazer para São Paulo. Vão ter algumas questões que vão ser um pouco diferentes, que vão ser dali da característica do local, mas essas questões mais conceituais sobre currículo, sobre avaliação, sobre projeto político-pedagógico, sobre tendências, isso vai servir para qualquer estado. Tudo bem? Então vamos lá. O currículo na escola, pensado a partir da valorização dos saberes e das práticas cotidianas, não exclui a perspectiva dos programas e ou conteúdos do ensino regular. E aí, gente? O currículo, ele exclui ou não exclui os programas e conteúdos do ensino curricular? Certo ou errado? Coloquem aí no chat para eu saber se vocês estão vivos. Ou estão aí presentes, né, também. Vai que eu estou falando sozinho. Rapaz, parece que eu estou falando sozinho mesmo. E aí, certo ou errado? Certo? Então vamos lá. O currículo na escola pensando a partir da valorização dos saberes e das práticas cotidianas, não exclui a perspectiva dos programas e conteúdos de ensino curricular. O que acontece? Currículo. Currículo é tudo que acontece na escola e constrói identidade. Ok? Então, tudo que acontece na escola é currículo. Desde a hora que a criança vai para a merenda, desde a hora do parquinho, quando o professor ensina, os conteúdos que o professor seleciona, tudo isso é currículo. Quando vocês vão ao cinema, a aula que o professor... Tudo isso faz parte do currículo. Tudo isso ensina. Currículo é tudo aquilo que ensina. Então, o currículo ele vai estar tudo incluído, inclusive os programas e conteúdos do ensino curricular. O que não pode é a gente reduzir o conceito de currículo aos conteúdos de ensino. Porque, na perspectiva tradicional, currículo era reduzido a conteúdos de ensino. Mas não é apenas isso, mas também é isso. Então, a questão está correta, porque não exclui a perspectiva dos programas e conteúdos, até porque eles existem para serem cumpridos. Vamos para a próxima questão. Em relação ao projeto político-pedagógico, até agora a Terezinha está gabaritando, hein? Vamos ver se ela vai ficar boa até assim, até o final. Julgue os itens a seguir. Para a elaboração de um projeto político-pedagógico que se torna instituinte, ou seja, que propõe a mudança na instituição escolar, deve-se considerar o instituído, o que já existe na cultura organizacional da escola. A sua história, os seus currículos, os seus métodos, o conjunto de seus atores internos e externos e o seu modo de vida. Certo ou errado? E aí, eu também quero saber o que é PPP instituinte. O que seria isso? Entendeu? Mas aí vocês podem colocar aí se está certo ou se está errado. Pode ler aí devagarzinho. Ah, começou a ficar difícil, né? Mas tinha que ficar difícil, porque senão para que serviria eu aqui? Não é? Se você chegasse aqui e soubesse de tudo, não precisava de aula aí. Eu tinha que chegar no ponto que vocês precisassem de mim. Mas você acha que é certo ou errado? Certo? Tá certo. Você tem razão.
É certo. Agora vamos para ver o que, que é currículo instituinte e ou instituído, ok? Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se eu deixei aqui já separado. Eu acho que não. Eu acho que eu não deixei. Ah, eu vou parar aqui a apresentação, até para vocês me verem um pouco, tá certo? Então, olha só. O que, que é PPP instituinte? É uma expressão do Gadot, tá? Porque o instituído, o nome já sugere, é algo que já está feito, já está ali na escola. O instituinte é algo que dá uma sugestão de continuidade, ou seja, ele não para, está instituinte, tá? Ainda não está pronto. Então, quando você vai fazer todo o projeto político-pedagógico, numa perspectiva emancipatória, é claro, ele sempre vai ser instituinte. Por quê? Porque ele vai trazer coisas novas. Ele, como o nome já diz, é projeto. Então, ele vai projetar algo novo. Ele é projeto e ele é político. Por que, que ele é político? Porque ele sempre vai ter compromisso com alguma coisa. Esse compromisso pode ser um compromisso com, com o coletivo, pode ser o compromisso com o individual, pode ser o compromisso com a sociedade como ela está formada, pode ser o compromisso com a transformação da sociedade, pode ser um compromisso com a negligência. Então, tudo que você vai fazer, que você vai projetar na escola, vai ter compromisso com alguma coisa. Se tem compromisso com alguma coisa, é político. Por isso que quando você projeta, ele é político. E ele é pedagógico porque a gente está falando de escola. Então, se você está projetando, você está instituindo algo novo. Você está refazendo, você está reavaliando. Tanto é que o projeto político-pedagógico, ele parte da avaliação institucional. Então, primeiro eu tenho que fazer a avaliação institucional para saber como é que minha escola está e para a partir dessa realidade eu buscar uma transformação. E é verdadeiro, você tem que considerar o que já está instituído. Você não pode chegar lá e só falar assim: vamos fazer um negócio novo aqui. Você tem que considerar quem é a comunidade, quem são os professores, qual o histórico dessa escola. Então, antes de propor qualquer coisa, você tem que conhecer a realidade, tem que conhecer o que está instituído. Então, essa questão é verdadeira. Muito bem para vocês. Agora eu vou para. Deixa eu ver se agora eu consegui. Agora eu consegui o que eu queria. Então, essa questão é correta. Próximo. A respeito de planejamento escolar, julgue o item que se segue. Isso aqui confunde muito, né? O plano de aula, chamado também de plano de unidade didática, possui diversos componentes. Certo ou errado? Hum. Então, vamos lá. Vamos ver se está certo ou se está errada. Aqui eu não posso editar, né? Então, olha só. É, aqui eu não. Ou posso escrever? Deixa eu ver se eu posso escrever. Posso. Caneta. Uai, eu quero de cima. Então, olha só. Plano de aula, também chamado de unidades didáticas, tá? O que que vocês têm que entender? O que que vocês têm que entender? Existe o plano de ensino, existe o plano de curso e existe o plano de aula, tá? Qual que é a diferença entre eles? Confunde muito. Deixa eu parar aqui a apresentação. Eu vou colocar aqui no chat para vocês verem. Ó. Plano de ensino, vocês podem, é algo mais geral, vocês podem lembrar do PPP. É o plano que vai planejar
é como se fosse o planejamento de toda a escola. Não é o PPP, tá? Mas eu estou colocando o PPP para você visualizar que o plano de ensino é algo mais global, que o plano de ensino é algo mais geral. Tudo bem? Então, o plano de ensino é algo que ele engloba toda a escola, todos os professores, é bom ser feito em conjunto. É aquela semana que a gente tira para poder no começo tem a semana pedagógica, né? Que às vezes a gente define o que vai ser ensinado na escola, o que a gente quer para a escola para o ano todo, o que a escola planeja. Então tem muito a ver com o projeto político pedagógico, apesar de não ser o projeto político pedagógico. O que é o plano de ensino? Desculpa, gente. É porque eu confundi plano de ensino com plano de curso. Esse que eu falei é o plano da escola, tá? É o plano da escola. Aí eu tenho o plano de ensino. O plano de ensino, esse é chamado de planos de unidades didáticas, tá? Então, é o plano de ensino que é chamado de plano de unidade didática. É aquele que você planeja para um semestre ou para um bimestre. Então, você vai planejar, assim, junto com os professores no coletivo, assim. Vou dar o exemplo das séries iniciais, que é onde eu trabalho. E aí eu pego e para a escola, a gente planejou lá que todas as crianças no primeiro ano têm que sair aprendendo a ler, certo? Então, esse foi um planejamento. E aí a gente vai fazer esse projeto, mais esse outro projeto, mais esse outro projeto interventivo. Então, estou fazendo um plano da escola e como alcançar esse objetivo. E aí, o que acontece? Aí, depois, eu sei que a criança do primeiro ano tem que aprender a ler. Aí eu venho o plano de ensino, que é assim, nesse bimestre, vamos ensinar o alfabeto? Aí, no outro bimestre, a gente ensina os fonemas mais fáceis. Aí, no outro bimestre, a gente ensina isso. Entendeu? Então, esse é o plano de ensino. Então, ó, plano da escola, que é esse mais geral. Aí, depois, eu tenho o plano de ensino, que é unidades didáticas. Certo? Então, ó, vamos ensinar o alfabeto. Isso é uma unidade didática. A gente pode levar o bimestre ou pode levar o semestre. E aí eu tenho o plano de aula. O que é o plano de aula? Vamos ensinar, porque a gente não tem que ensinar o alfabeto. Então, agora aqui, ó, plano de aula, ele é para uma aula ou conjunto de aulas. Então, vamos lá, um exemplo. Plano da escola. Alfabetizar no primeiro ano. Estou fazendo isso bem geral assim. Aí o plano de ensino é alfabeto no primeiro semestre. Aí o que é o plano de aula? Ensinar a letra A. Ok? Só que esse plano de aula de ensinar a letra A, você não necessariamente você vai levar uma aula para fazer isso. Às vezes você pode levar uma semana. Entendeu? Mas é um plano de aula. Vocês entenderam? Isso porque isso confunde muito. Então, para vocês meio que visualizarem e internalizarem qual a diferença entre plano da escola, plano de ensino e plano de aula. Pode falar, Terezinha. Professor, então é o seguinte: plano de ensino é o mesmo plano de curso e unidade didática, né? É isso? Exato, exato. Beleza? Ah, tá, Exato. eu confundi porque eu sabia, porém eu esqueci que unidade didática é o mesmo plano de curso, mesmo plano de ensino, né? Que ele pode ser o mesmo. Olha, deixa eu te falar um negócio aqui. Isso confunde mesmo, tá? Isso confunde muito, 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 muito. Eu digo porque eu fico confuso nisso. Mas é por isso que eu estou colocando como exemplo para que possa ficar claro. Isso daí a gente tira de Libânio, o livro didático de Libânio, que ele especifica a diferença entre plano da escola, plano de ensino e plano de aula. Mas eles são interligados. Você entendeu? Você viu que no exemplo eu Sim, interliguei um com o outro? Mas o sim. plano de ensino são as unidades didáticas, o plano de aula é para aula, mas ele tem que tomar cuidado, porque não pode ser para uma aula só. Pode ser para uma aula, mas pode ser para duas ou para três e continuará sendo plano de aula.
Sim. Mas pode vir assim, o plano de aula pode ser para 2 ou mais aulas, tá Pode, certo, né? Uhum, pode, tá certo. entendi. Beleza? Obrigada. E o plano de curso é um bimestre, semestre ou anual? Sim? Ou unidades didáticas. Às vezes pode ser uma Unidade unidade didática. didática que a pessoa vai usar ali durante um mês e meio, entendeu? Mas Sim. ele tá além, é tipo como se fosse uma escala, onde eu Hum, começo com o plano da escola, a partir do plano da escola eu tiro um pedaço, faço o plano de ensino, uma unidade didática ali, aí daquela unidade didática que é mais ampla, aí eu pego e faço os planos de aula para atender, aí um vai atendendo o outro. O plano de aula atende o plano de ensino e o plano de ensino atende o plano da escola. Então, o plano de entendi. ensino é como se fosse o elo entre o plano da escola e o plano de aula. É um suporte para os dois, como se Isso, for. vai estar ali no meio termo, entendeu? Uhum, Então, por exemplo, sim, o plano da escola, ele vai pensar para a escola toda, e o plano de ensino, por exemplo, às vezes os professores do primeiro ano vão pensar um, os do terceiro ano vão pensar outro, os do quinto ano vão pensar outro. Entendeu? sim. O plano da escola é Uhum, para todo mundo, o plano de ensino, cada ano vai formar ali o seu, e depois cada professor vai fazer sua aula. Entendeu? entendi, É entendi. isso. Obrigada. Então a questão lá vai estar errada. Tudo bem? Porque ele falou que o plano de aula é a mesma coisa de unidade didática. Sim, foi aí onde eu errei, não observei direitinho, confundi, na verdade. Perfeito. Obrigada. De nada. Deixa eu ver se vai voltar aqui. Não voltou. Esse negócio aqui, de vez em quando, ele. Não sei se é esse Safari aqui. Perdão, perdão, perdão. Eu li lá a questão e eu queria saber se estava certo ou errado. Ele falou aqui o seguinte, ó, gente. Ele falou que o método é o conjunto de normas didáticas e atitudinais. Certo ou errado? E aí? Questão está. Vocês estão com medo, né? Essa questão está errada, gente. Por quê? O método, ele é o meio, tá? Para. Aqui é horrível de escrever, hein? Al... Meu Deus do céu. Alcançar. Alcançar objetivos. Então, o método é um meio para alcançar objetivos. O conjunto de normas didáticas e atitudinais são os conteúdos. Nossa, é horrível para escrever aqui, viu? Eu vou escrever lá no outro lá. Ok? O conjunto de normas e didáticas atitudinais são os conteúdos. Beleza? Então,
tudo aquilo que é selecionado, as normas, o que a gente tem que ensinar, os conhecimentos historicamente acumulados, as leis da física, os fatos históricos, as regras e estudos científicos, tudo isso são conteúdos. Além das atitudes, dos comportamentos que a gente deve ter, dessas questões que envolvem a questão cognoscitiva, tudo isso é conteúdo. O método é a forma que eu vou alcançar o objetivo, ou seja, o que eu faço para alcançar o objetivo que eu tracei. Então a questão está errada porque falou que o método é isso daqui não é método, é conteúdo, ok? Então questão errada. Próximo, o planejamento de ensino que envolve a interação professor-aluno corresponde ao processo de decisão sobre a atuação dos professores no cotidiano do trabalho pedagógico. Então, o que ele está falando? Ele está falando que o planejamento de ensino envolve interação professor-aluno. Então, quando eu planejo o ensino, eu planejo justamente para o trabalho de sala de aula. E no trabalho de sala de aula, eu tenho interação entre professor e aluno. Então, corresponde ao processo de decisão sobre a atuação dos professores no cotidiano do trabalho pedagógico. Corretíssimo. Beleza? Corretíssimo. Então, nem vou perder, até porque vocês também colocaram que é certo aí, vocês estão concordando comigo. Se vocês estão concordando comigo, tá tudo legal. Então, vamos lá. E quando vocês discordarem, vocês vão aprender. Em relação ao projeto político-pedagógico e suas formas de construção, julgue o item subsequente. Fale, minha querida Terezinha. Não, professor, eu só confundi na sexta, porque fala no cotidiano. Aí eu confundi com o plano de aula. Entende? Mas o plano de aula é um planejamento. Sim, mas é porque lá falou plano de ensino, né? Por isso que eu confundi. Entendeu? Eu fiz isso aí confundir. Ah, tá. Eu Entendeu? entendi. Eu entendi. E a sua questão é bem colocada, tá? Sim. Porque eu tinha colocado Não, certa. não, não, não. Na verdade, você tem razão. Na verdade, peraí, deixa eu voltar aqui. É porque eu passei despercebido essa questão de ser. Na minha cabeça, eu li só planejamento. E é de Entendeu? ensino, né? E é o de ensino. Então, esse daí se refere ao plano de aula, não? Eu achei? Exato. Peraí, deixa eu ler direito aqui. Hum. Deixa eu ler direito. Ok? Vamos lá. O planejamento de ensino, que envolve a interação professor-aluno, corresponde ao processo de decisão sobre a atuação dos professores no cotidiano do trabalho pedagógico. Então, o que acontece? Você tem razão no que você postulou, tá? Você tem razão no que você postulou. Só tem um detalhe. Existe uma diferença entre planejamento e plano. Sim. Ok? É o primeiro detalhe. Qual que é a grande diferença? A diferença é, planejamento é aquilo que eu penso, aquilo que eu projeto. A partir do momento que eu coloco num papel, aí vira um plano. Está me entendendo? Sim. Então, o que acontece? Aquela diferença entre plano de ensino, plano de aula e plano de curso, ali o nome está escrito plano. Sim. Então, tem que ser algo detalhado. Então, é algo quando eu vou para o concreto. Na hora que ele falou aqui planejamento, ele está falando de uma coisa que você está projetando, então serve para o geral. Então, não existe uma diferença entre planejamento de ensino, planejamento de aula, no sentido do outro do plano. Que, tipo assim, quando eu planejo o ensino, eu tenho que pensar sobre o processo de decisão e atuação dos professores no cotidiano escolar. Entendeu? Sim. E quando eu falo no cotidiano do trabalho pedagógico, eu estou falando para o ano todo. Ou para o semestre, ou para uma unidade didática. Então, a grande questão é, por isso que eu parei na sua questão, porque você tinha razão ao levantar esse ponto, porque quando eu fiz estava muito óbvio, entendeu? Aí você colocou o plano de ensino, opa, peraí, porque você tem razão. Quando coloca aqui a atuação do professor no cotidiano, geralmente tende a ser o plano de aula.
certo? sim. Mas aqui Ah, está falando de algo mais global, sobre uma questão de planejamento. E planejamento envolve tudo. Vai, ó, quando eu faço um planejamento do ensino, eu tenho. E aí ele ainda colocou aqui entre parênteses, ó, que envolve a interação professor-aluno. Por quê? Porque eu tenho outros aspectos. Eu posso envolver a questão física da escola, eu posso envolver a questão administrativa, eu posso envolver a questão financeira, na hora que eu estou planejando. Quando eu for planejar o ensino, eu tenho que pensar em todas essas questões. Eu tenho que pensar quanto dinheiro tem na minha escola, quanto qual que é a estrutura da minha escola? Será se eu posso fazer um teatro? Será se eu não posso fazer um teatro? Como que o professor vai fazer isso? Então, você entende que no planejamento eu tenho que pensar em todas essas questões. E aqui ele deixou, ele delimitou aqui, ó, a interação entre professor e aluno. Ou seja, em qualquer dos planejamentos, seja no planejamento da escola, seja no planejamento de ensino, seja no planejamento de aula, o planejamento em si eu vou envolver tudo, inclusive a interação professor-aluno. E quando falo cotidiano do trabalho pedagógico, não significa apenas um dia ou uma aula. Significa o cotidiano do trabalho pedagógico, o ano todo você vai ter esse cotidiano. Então, quando eu penso no planejamento de ensino, quando eu penso na interação professor-aluno, eu preciso pensar em quais decisões eu vou tomar sobre a atuação dos professores nesse cotidiano do trabalho pedagógico como um todo, seja dentro da aula, seja na entrada das crianças, sabe? Então, é porque é sim, algo mais amplo, ok? entendi. Ficou Aham, mais... obrigada. Ficou Mas, claro. mas a sua questão, você tinha razão, só que ele não é plano, é planejamento, tá? Tá. O que que acontece? Sabe por que que vocês ficam muito em dúvida? Porque a produção acadêmica sobre isso é muito vasta. Uhum, Então, sim. fica muito difícil a gente reduzir isso a algumas regras, assim, algumas manhas para que vocês entendam. Então, a gente tenta o máximo simplificar, entendeu? Sim, Mas tem sim. coisa que chega num ponto que não é tão simples. E aí, aquilo que foi simplificado não serve para o outro. Por isso É. que eu sempre sugiro, olha só, eu sempre sugiro, deixa eu ver se eu até para aqui que eu quero olhar para o rosto de vocês. Olha só, toda vez que eu vou entrar numa sala, eu gosto de falar o seguinte: gente, se você quer passar no concurso, existem três coisas que você tem que fazer. A primeira, exercícios, que é o que a gente está fazendo agora. A segunda, cursinho, que é o que a gente está fazendo agora. E a terceira, leitura. As pessoas que fazem isso daqui muito, elas passam com muita facilidade e nos primeiros lugares. E essa leitura que eu estou falando é uma leitura da, da área que você está atuando. Ou seja, se eu estou fazendo para atividades, eu tenho que estudar, eu tenho que ler muito da parte pedagógica. Então, tem alguns livros que são obrigatórios eu ler até mais de uma vez. Porque, por exemplo, o Didática do Libânio eu já li umas 5 vezes. Porque você lê uma vez, você entende muito, mas aí você lê de novo, você viu que deixou algumas coisas passar, assim como o filme. O que que eu vejo trabalhando há muitos anos em cursinho? Tem gente que faz muito exercício e muito cursinho e passa. Tem gente que não faz nenhum dos dois, faz muita leitura e também passa. Mas nenhum desses que faz separado passa entre os primeiros lugares. Todas as pessoas que eu conheço que passou entre os primeiros lugares, ela faz os três tripés. Ela lê muito e ela faz cursinho e ela faz exercício. Por quê? O cursinho e o exercício ele vai cortar caminho, ou seja, o que eu devo estudar. Ele vai dar muitas dicas que na leitura você não vai ter. E a leitura vai te dar uma profundidade de entendimento. Para quando o professor falar uma palavra, por exemplo, o professor falar a palavra identidade, você já entender todo o contexto que envolve aquela palavra identidade. Entendeu? Então, assim, eu sugiro vocês lerem muito da área, assim, sabe? Faz muita diferença. Então, pegar aí uma Passos, ler um pouco de PPP, porque aí você vai... Essas questões que parecem difíceis e confusas, elas vão clareando, tá? Então, assim, quando eu respondi aquela questão lá, para mim foi simples. Ah, não, é certa. Aí, quando você me falou, eu falei, opa, peraí, deixa eu ver. Sabe? Porque você trouxe a parte do cursinho e eu estava só na parte da leitura. Mas aí depois eu li devagar e tal, e realmente a questão era certa mesmo. Só esse parênteses aí como dica para vocês. Vamos lá para a próxima questão.
Gente, se eu tiver muito rápido, vocês me cortam, tá bom? Próxima questão. Em relação ao PPP, então eu vou daqui, ó. A elaboração do projeto pedagógico de cada escola deve considerar suas peculiaridades e necessidades. Dessa forma, não é possível construir um roteiro para elaborar o PPP, restando à escola seguir apenas as orientações legais sobre o tema. Errado, né, gente? Porque até aqui está certo. O projeto deve considerar as peculiaridades, né? E necessidades de cada escola, mas é possível sim construir um roteiro para elaborar o PPP. Até porque o nome esse P aqui significa o quê? Planejamento, não é? Se significa planejamento, se eu vou planejar, eu preciso ter um roteiro, porque senão vai ficar um negócio bagunçado. E eu não tenho que seguir apenas as orientações legais. E aqui tem a palavra apenas. Ou seja, eu preciso seguir as orientações legais, mas não apenas isso. Ok? Vamos para a próxima. O positivismo de Comte exaltava a ausência de coesão social e de harmonia dos indivíduos em sociedade. Eu acho que aí começa a ficar difícil, né? Eu vou esperar um pouquinho que eu quero ver o que vocês, se vocês acham certo, errado, ou se vocês vão chutar. Ou se vocês não sabem assim. Camila, é errado. Camila, você sabe me explicar por que é errado? Ou você ou a Terezinha, ou vocês só... Se vocês souberem me explicar por que está errado aí. Pera aí. A ausência. A ausência de coesão social e de harmonia dos indivíduos. Essa ausência soa estranho, né? Essa palavra ausência é, professor? Será ou não? Que está errado. Sim? É a É por conta palavra dela? ausência. Mas vocês conhecem o Comte? Eu vou explicar um pouquinho do Comte para vocês, tá? Então, olha só. Vamos lá. Primeiro, eu vou dar os parabéns para vocês. A questão é errada. E eu acredito que vocês acharam estranho essa parte aqui, né? Então, assim, vocês acharam estranho essa parte aqui. O que que acontece com o Conte? Deixa eu relembrar um pouquinho para vocês bem rápido, tá? Deixa eu relembrar um pouquinho para vocês bem rápido. Olha só. O Conte, ele é considerado o pai da sociologia, tá certo? Ou seja, para ele, apesar de ser uma pessoa que tinha... Ele estava naquele período de Revolução Francesa, onde a gente estava saindo da monarquia para ir para a Revolução, etc. E aí, ele falou que era possível, e o positivismo é isso, o positivismo tem a ver com observação. E ele falou que era possível você estudar a sociedade, você estudar fatores sociais. Porque a questão da sociedade, ela sempre foi estudada e ela sempre foi explicada. Mas aí o Comte fala que existem 3 fases dessa explicação. E a fase positiva, que é a dele, é a última fase e a fase melhor que existe. Isso no contexto dele, na época dele. É óbvio que depois disso vieram outros estudos, vieram outras teorias que no caso, superaram a do Comte. Mas para a época dele foi muito importante. Foi muito importante o que ele disse. Então, o que ele colocou? Ele colocou o seguinte, ó. Pode falar. Não, acho que não. A primeira fase era a fase onde as pessoas explicavam as questões sociais por questões teológicas. Então, as explicações eram sempre vindas de alguma religião. Ah, Deus criou assim, o Alá foi assim. Então, as pessoas pegavam mitologias, como os gregos pegavam mitologia, ou pegavam questões de fé para explicar como era que era a sociedade. Então, essa é a fase teológica. Aí depois vem a fase metafísica. E qual que é a fase metafísica?
é a fase onde mais os gregos ali da filosofia grega, ele fala que é a questão da filosofia, onde eles tentam explicar as questões sociais, mas sem observação científica. Mas eles já não aceitavam mais as questões mitológicas. Eles já usavam mais a racionalidade. Eles já questionavam mais. Mas não tinha a parte da observação, a parte da ciência, do teste, do experimento, da observação empírica. E aí ele vem com o positivismo, que é justamente essa fase onde ele vai fazer essa observação empírica, onde ele vai testar. E isso, o positivismo é um método científico que é muito usado até hoje, principalmente nas ciências da medicina, ou seja, você vai ali e testa. Tanto é que ele chamou física social. Ou seja, eu vou usar, assim como eu uso para fazer estudos da física, eu vou fazer esses estudos também da sociedade. E no outro ponto ele chamou de sociologia. Então ele é considerado o pai da sociologia, só que foi o Durkheim mais à frente que meio que efetivou a sociologia como uma área de estudo, como uma ciência. Por isso que o Durkheim é muito importante, é considerado o criador da sociologia, e o Comte, que veio antes, é o pai da sociologia, porque o Comte não conseguiu fazer o que o Durkheim conseguiu. Só que o Durkheim precisou do Comte. Então, o Durkheim bebeu na fonte do Comte. Então, e ele falava o seguinte, que nessa parte da Revolução Francesa, estava tendo uma anarquia, uma bagunça, e isso não deveria ser assim. E aí, o papel dessa física social, dessa sociologia, era observar, fazer estudos empíricos para, para poder dizer, para poder divulgar como que seria a maneira onde a sociedade teria uma ordem para, assim, a partir dessa ordem, ter o progresso. E isso influenciou muito no Brasil da época, por isso que a bandeira do Brasil tem lá a palavra ordem e progresso. Então, quando a questão fala aqui, ó, quando a questão fala que ele exaltava a ausência de coesão social, isso é errado, porque na verdade ele buscava essa ausência social. Ele buscava a harmonia dos indivíduos. Tanto é que ele usava o termo ordem. Então nós temos que estar em ordem. Para estar em ordem, a gente tem que estar em harmonia. E a partir dessa ordem, a gente vai ter um progresso. Beleza? Então a questão é errada porque ele não exaltava essa ausência. Tudo bem? Vamos para a próxima. Em relação à andragogia, as bases do julgue o item. Na aprendizagem receptiva, espera-se que o aluno reúna e integre informações novas à sua estrutura cognitiva, de modo a tornar significativa a aprendizagem. Certo ou errado? Exato. É errado porque aqui não é aprendizagem receptiva, é aprendizagem significativa. É a aprendizagem significativa que o aluno integra as informações que ele já tem com novas informações. Então, ele tem uma estrutura cognitiva e aí ele vai integrar sua estrutura cognitiva a novas informações e vai aprender. Mas isso é uma aprendizagem significativa. A aprendizagem receptiva, ele recebe de fora de uma pessoa que já tem tudo pronto e para que ele possa absorver. Então, essa questão ela é errada. Próximo. Questão 10. Considerante as diferentes formas de tecnologia da educação continuada, julga os itens. Os programas de educação formulados pelos profissionais de uma escola devem ser embasados em metodologias que permitem a adoção e a implementação da educação inclusiva, contemplando outros atores envolvidos no contexto escolar. Certíssimo. Algumas pessoas não gostam de usar o nome atores, tá? Gosta de usar sujeitos. Beleza? Porque ator é quem atua. E algumas pessoas colocam que as pessoas que estão na sociedade, elas não estão atuando, elas são sujeitos dessa sociedade, tá? Mas a questão é certa. Vamos para a próxima. Com relação à didática, que compreende a elaboração do planejamento do ensino, julga os itens. O planejamento de ensino
corresponde ao conjunto de ações previstas para ser desenvolvidos pelo professor com a colaboração dos alunos. E aí, gente? E aí? Deixa eu ver o que vocês colocaram. Errado. Gente, é errado por quê? Porque o planejamento do ensino, quem faz é o professor, entendeu? O aluno não colabora no planejamento. O aluno, ele é o alvo desse planejamento, ok? Então, essa questão está errada. Tudo bem? As formas de avaliação, em regra, não devem constar no plano de curso, mas em documento à parte. Certo ou errado? Então vamos lá. Essa questão aqui, gente, ela é errada, porque as formas de avaliação, ela deve sim constar nos planos de curso, tá? Então, é uma coisa óbvia, eu tenho que falar para os alunos como eles serão avaliados. Então, essa questão está errada. Próximo. Assinale a opção correspondente à corrente de pensamento pedagógico brasileiro que se articule diretamente ao sistema produtivo para aperfeiçoar a ordem social vigente, formando mão de obra especializada. Qual que é, gente? Mão de obra especializada, sistema produtivo, lembra o quê? Libertadora, renovada não diretiva, tecnicista, progressista libertário ou liberal renovada progressiva? Perfeito. Falou em mão de obra, é tecnicista. Beleza? Vamos para a próxima. Em relação aos funcionantes sociopolíticos da escola, as tendências pedagógicas foram classificadas em liberais e progressistas. A tendência liberal, em que a escola tem por finalidade adequar as necessidades individuais ao meio social, e para isso ela deve organizar de forma a retratar o quanto possível a vida, é a qual dessas? Vamos lá, ó. Se não tem, vou por eliminação, se não tem a questão de mão de obra, Skinner, já não é tecnicista. A tradicional, ela não se organizava de forma a retratar a vida. Ela era receber conteúdos, né? Então fica entre essas duas. Essa daqui, gente, geralmente tem que ter a palavra relações humanas. Se não tiver algo próximo de relações humanas, de uma questão assim mais psicológica, mais clínica, é como se fosse um orientador educacional, se preocupa mais com atitudes, etc. Então, se não tiver essas palavrinhas, não é renovada não diretiva. Então, a resposta certa é a renovada progressivista, porque ela fazia, inclusive, ela colocava que elas tem uma palavra aqui muito presente nessa tendência, que é a palavra experiência, tá? Porque eles achavam que os alunos eram adultos em miniaturas, certo? Se eles eram adultos em miniaturas, então eu vou fazer da escola um local parecido com a sociedade. Porque aí eu vou retratar a escola como é a sociedade, porque se eles souberem como lidar na escola, quando eles crescerem, eles vão saber como lidar na sociedade. Ou seja, a escola preparava o indivíduo para integrar na sociedade. Então a resposta certa é letra A. Próximo. Na tendência liberal tecnicista, o papel do professor é de ponte entre a verdade científica e o aluno, mediador que observe e auxilie o aluno, observador restringindo a sua participação, incentivador da aprendizagem significativa,
não influenciar no processo de aprendizagem. E aí? Perfeito, vocês estão muito bem. Gente, a grande diferença da tecnicista para a liberal é essa. A tecnicista, qual que é o papel do professor? Ele vai fazer essa ponte entre a verdade científica e o aluno. Então, ele é só uma ponte. Já na tradicional, o professor é o centro. Ok? Então, na tecnicista, o professor não é o centro. Ele é apenas uma ponte. Agora, na tradicional, ele é o centro. Beleza? Então, essa é a grande diferença entre a tradicional e a tecnicista. Vamos para a próxima. De acordo com Libânio, o termo progressista é usado para designar as tendências que, partindo de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. Ou seja, todas as correntes progressistas, elas sustentam que implicitamente, ou seja, escondida, existe finalidades na sociopolítica da educação. Ou seja, a educação, ela não é neutra, ela é política. Ô, diacho. Tá? Ela é política. Ela não é um auto neutro. Então, todas as progressistas consideram a educação como ato político porque sustenta implicitamente suas finalidades. E se tem finalidades, tem compromisso, é político. A pedagogia progressista tem se manifestado em três tendências: a libertadora, a libertária e a crítica social dos conteúdos. Considerando os pressupostos da tendência libertadora. Libertadora, a gente lembra de quem? Paulo Freire. Ok? É correto afirmar. Aprender é um ato de conhecimento da realidade concreta, isso é, situação real vivida pelo aluno. Só tem sentido se resulta da aproximação crítica dessa realidade. O que é aprendido não decorre de uma imposição, não decorre, que é a educação bancária. Então, aqui ele está colocando que é contra a educação bancária, mas do nível crítico de conhecimento, ao qual se chega pelo processo de compreensão. Questão certíssima, beleza? Isso é muito Paulo Freire. Próximo. O planejamento participativo independe do projeto político-pedagógico. Errado, né, gente? Nem vou perder tempo nessa. O projeto político-pedagógico é um planejamento, então ele está totalmente errado. Próximo. O planejamento participativo requer uma integração entre a escola e a comunidade. Beleza. Se eu tenho a escola e a comunidade no qual ela está inserida, tendo como fundamento a prática democrática. Se eu tenho integração entre escola e comunidade, eu tenho participação de todo. Se eu tenho participação de todo, vocês estão certas. E a questão é certa. O gabarito está errado. Tá? O gabarito está errado. Não confie no gabarito, não. Confie em mim. Até porque o gabarito tinha várias erradas. Vão ter várias erradas. Foi erro de digitação do diagramador. Porque quando o cara foi diagramar, ele não é o professor. Aí, às vezes, se ele confundir uma questão, aí as outras todas vão estar erradas. Tá certo? Mas essa questão aqui é muito certa. Beleza? Que bom que você colocou certo. O planejamento curricular é fruto de uma sucessão de etapas, que vai desde as definições adotadas pelo Ministério da Educação até a realização do trabalho docente em sala de aula. Certo ou errado? Ah, vocês estão bons demais. Por isso vocês estão só fazendo exercício. É só para treinar mesmo, exercitar. Desenferrujar. Certíssimo. Beleza? O que que acontece? Quando eu vou planejar, eu tenho que considerar tudo que é construído lá no que a gente chama de currículo oficial até o que vai ser na sala de aula, tá? Então, tudo isso vai estar influenciado, beleza? Ó, plano de aula, viu, Terezinha? Então, aqui ele está falando especificamente do plano de aula, tá? Então, o item metodologia é onde se define os vários componentes sobre o ensinar, como assunto, os objetivos e a justificativa e como fazer. Espera aí.
Vou ler a outra. As habilidades cognitiva, motora, social e afetiva a serem desenvolvidas pelos estudantes durante o processo de ensino. Próximo. As estratégias e ou ações de ensino que se pretende utilizar, descrevendo atividades em função do tempo disponível. O conteúdo da disciplina e a sua importância no contexto educacional do estudante, as características dos recursos a serem utilizados, considerando o método escolhido. E aí? Certo? Qual que é a letra certa? Letra C. Então, olha só. Quando eu falo em metodologia, eu estou falando em como eu vou. Lembra que eu falei que método é o meio para eu alcançar o objetivo? Então, metodologia tem a ver com método, ou seja, qual que é o meio que eu vou utilizar para poder alcançar isso. Então, quais são as estratégias? Então, a palavra estratégia ou ações que se pretende utilizar, ela tem muito a ver com metodologia, tá? Os componentes de os componentes sobre o ensinar, quais são os assuntos, isso tem mais a ver com o conteúdo, tá? O conteúdo da disciplina e a sua importância no contexto educacional, isso daqui, gente, é aquela fase reflexiva. Tipo assim, qual o conteúdo que eu vou dar, qual que é a sua importância, qual o contexto. Então, isso aqui quando eu estou fazendo o plano de aula, eu estou fazendo essa aqui a parte política, a parte reflexiva, sobre qual a importância disso. As características dos recursos a serem utilizados. Essa aqui é a parte onde eu verifico quais são as condições para eu planejar minha aula, tá? E não as estratégias para serem utilizadas. Então, a resposta certa é a letra C. Vocês estão muito bem. Próximo. Parte 3. Para Ilma Passos, quanto à execução, um projeto político-pedagógico é de qualidade quando é um documento que se reduz à dimensão curricular. Ele não pode ser um documento que se reduz. Prescinde. Prescinde aqui, dispensa. Dispensa de um estudo do meio. Eu não posso, em que a escola está inserida. Eu não posso dispensar estudar o histórico da escola, as características da escola. Então, também não é essa, não é essa. Desconhece a identidade da instituição. Também não vai ser um PPP de qualidade. Essa está relacionada com essa outra. Implicação articulada de todos os envolvidos com a realidade da escola. Esse ficou bonito. É construído como produto acabado, não passivo de modificações. Lembra que eu falei do instituinte? Né? Se é instituinte, ele está sempre propenso à mudança. Então, também não é essa. A resposta certa é a letra D. Ok? Vamos para a próxima. Ao conceituar o PPP, Ilma Passos assim se refere a esse documento. O projeto político-pedagógico tem a ver com a organização do trabalho pedagógico. Se é um projeto, eu vou organizar. Se é pedagógico, é o trabalho pedagógico, em 2 níveis. Como organização da escola como um todo e como organização da sala de aula. Perfeito. Porque quando eu faço o PPP, eu penso na escola como um todo, mas eu também penso na sala de aula, porque o professor da sala de aula vai se basear no meu projeto político-pedagógico para trabalhar. Incluindo sua relação com o contexto social, ou seja, eu preciso incluir a relação com o contexto, que essa aqui é a parte política, ou seja, essa é a parte política do P, é o P do meio. Eu tenho P, PP. Então, aqui, ó, a parte do meio que é o político, é essa parte aqui. Qual que é a relação com o contexto social? Quais são as implicações? Para quem que eu vou estar ensinando? Qual que é meu compromisso? Procurando preservar a visão de totalidade. Nesta caminhada, será importante ressaltar que o projeto político-pedagógico busca a organização do trabalho pedagógico da escola na sua globalidade. Questão certíssima. Beleza? Próximo. O pessoal está mais ligeiro que eu aí, pelo amor de Deus. Que bom, gente, que bom. Ao discutir princípios norteadores do projeto pedagógico, Ilma Passos Vegas, em seu livro Projeto Pedagógico da Escola, uma construção possível, aborda o princípio da liberdade.
Para a autora, tal princípio sempre está associado à ideia de subversão, independência, autonomia, arbítrio e individualidade. Qual que vocês acham? Ok. Muito bem. E olha só, olha só. Vamos aqui, digamos que você não sabia. Olha só como é que você tem certeza. Liberdade é um termo que ele é oposto à subversão. Então não tem como ser isso. Liberdade pode ser que tenha a ver com independência. Só que o projeto político-pedagógico ele não pode ser independente. Ele tem que estar relacionado com os documentos oficiais. Eu tenho que obedecer os documentos oficiais. Então ele não tem essa independência. A escola não pode fazer o que ela quer. Ela vai considerar suas características, mas ela tem algumas normas que ela precisa seguir, porque essas normas foram pensadas nacionalmente. Então, aqui também não é isso. Quando fala em individualidade, não pode ser porque eu penso no coletivo. E arbítrio também tem a ver com essa questão da independência, né? Do livre-arbítrio de eu poder fazer o que quiser. Não. Essa liberdade tem a ver com autonomia. Ou seja, eu tenho autonomia para decidir sobre minhas dimensões pedagógicas, administrativas e financeiras. Só que essa autonomia minha, ela é sempre limitada. Ela é limitada por quê? Ela é limitada por condicionantes sociopolíticos, ela é limitada por condicionantes financeiros da escola, ela é limitada por questões legais. Então, quando eu tenho autonomia, não significa que eu posso fazer o que eu quiser. Significa que eu posso escolher dentre as opções e eu vou ser responsável por isso, tá? Mas como eu não posso fazer o que eu quiser, essa responsabilidade não será só minha. Então, se na escola sua fez o projeto e a escola não tem bom resultado, não significa que a culpa é só da escola. Porque eu tenho a questão também das políticas públicas, dos recursos financeiros. Então, essa responsabilidade é de todos, beleza? Então, a resposta certa é a letra C. Próximo. A construção do PPP é um processo dinâmico e permanente, que é o que falou, ele não é acabado. Pois continuamente novos atores se incorporam ao grupo. Perfeito. Trazendo novas experiências, capacidades e necessidades, assim como novos interesses e talentos, exigindo que novas frentes de trabalho se abram. É um eterno diagnosticar, planejar, repensar, começar, recomeçar, analisar. Aí ele colocou aqui se é para ser certo ou errado. Tem até a fonte. É óbvio que isso aqui é certo. Isso aqui está com mais cara de enunciado, né? Acerca da educação continuada e do seu papel no desenvolvimento das competências profissionais, Júlio Zillians. Na perspectiva emancipatória, programas de formação devem visar o desenvolvimento de competências individuais. Essa questão é o quê? Acha que é certo? Não. Essa questão aqui, gente, ela vai ser errada. Por quê? Porque eu tenho sempre que procurar. Peraí. Peraí, só um momento. Deixa eu ler aqui direito. É porque tem uma questão, tem uma questão do coletivo na questão emancipatória. Na perspectiva emancipatória, programas de formação devem visar o desenvolvimento de competências individuais. Só um momento. Deixa eu ver como é que eu explico para vocês por que essa questão aqui está errada. Quando eu falo de competências individuais e quando eu falo de emancipatório, quando eu falo a palavra emancipatório, tem muito a ver com as correntes progressistas e ela tem uma visão
crítica. Emancipar é construir uma visão crítica, certo? Se eu tenho uma visão crítica, eu preciso ter uma visão da sociedade como um todo. Então, eu tenho que ter a visão da sociedade como um todo. Então, aqui entra naquelas competências, tá? Que até a Ilma Passos coloca quais que são as competências e as qualidades do profissional, que é a questão técnica e tem a questão política, tá? E o que é isso? Quando eu tenho uma perspectiva emancipatória, os programas de formações, ele tem que buscar mais a parte coletiva. Por quê, gente? Porque quando eu falo em é porque. Deixa eu ver como é que eu explico aqui. Porque tem a questão da identidade da pessoa. Deixa eu olhar para a cara de vocês aqui que eu vou explicar melhor. Porque aí eu me vejo também. Olha só. Vamos aí, porque tem alguns pontos. Primeiro, tem um livro chamado Introdução ao Pensamento Complexo, do Edgar Morin. Esse livro, ele vem trazer resumidamente isso. Nós, como sociedade, sempre fomos formados para termos um pensamento dicotômico e um pensamento binário. Em que sentido? Ou você vai para o individual, ou você vai para o coletivo. Ou você é a favor da diversidade, ou você é a favor da homogeneidade. É um dos dois. Ou você é do escuro, ou você é do claro. Só que o Morin, ele coloca que a sociedade, ela não é tão simples assim. Ela é complexa. E não existe essa binaridade. Você pode, ao mesmo tempo, ser a favor da igualdade e a favor da diferença. Você, ao mesmo tempo, pode ser a favor do coletivo e a favor do individual. Então, naquele caso ali, nos cursos de formação, na questão emancipatória, eu preciso pensar numa dimensão coletiva. Eu preciso pensar qual que é o meu papel como cidadão dentro dessa sociedade, qual que é a minha função, o que eu posso fazer para transformar essa sociedade, o que eu posso fazer para transformar o coletivo para que ele se torne melhor e mais justo, e esse coletivo mais justo vai influenciar na minha questão individual. Quando coloca assim o pensamento individual, esse pensamento é muito voltado para as questões capitalistas, no sentido de que você só pensa em você e o resto que se dane. Entendeu? Então, a perspectiva emancipatória, ela é diferente dessa perspectiva liberal. É na perspectiva liberal que você pensa na questão individual. Ou seja, você se preocupa com você, apenas. Pode falar, Terezinha. Não, professor, é porque eu li esses dias uma questão, inclusive do PPP, que é parecido a essa questão, né? Quando fala das competências individuais, né? E que a gente tem que pensar também, assim, mais ou menos assim, só que eu não lembro bem a questão, né, como um todo. Quando fala assim, que a gente tem que pensar também nas competências individuais, quer dizer, de cada um, que cada um tem uma forma individualizada de aprender, né? De trazer os conhecimentos, de aprender. Por isso que eu confundi nessa questão, entende? Das competências individuais. Eu pensei por esse lado. É aí que eu ia chegar. É aí que eu ia chegar. Porque lembra que eu falei que não é dicotômico, é complexo? Então, Sim. eu pensar no coletivo não significa que eu não vou pensar no individual. Entendeu? Sim. Inclusive, para eu pensar no coletivo, eu preciso pensar no individual. Vou dar um exemplo concreto que fica mais fácil. Vamos lá. Eu estou numa escola, certo? E eu tenho pensamento numa perspectiva liberal, capitalista. Então, essa perspectiva, ela pensa no individual. Tanto é que eles reforçam muito isso.
você é um indivíduo que tem direito à propriedade, você tem sua liberdade, você faz da sua vida o que você quiser. É isso que eles pregam. Eu não estou colocando se é certo ou se é errado, eu estou falando que é um fato, entendeu? É isso que eles pregam. O capitalismo prega isso. Você se preocupa com você. Tanto é que muitas pessoas desmatam a Amazônia inteira preocupado com ganhar o dinheiro dela. Desmata ali para criar gado preocupado com ganhar o dinheiro dela, que se foda-se as outras coisas. Desculpe o palavreado. Então, o que acontece? Então, quando eu estou nessa perspectiva liberal e capitalista, eu me preocupo só com as questões individuais, tá certo? E aí essas pessoas vão ser sujeitos individualizados que vão se preocupar só com você, só com eles. Se a vida dele está resolvida, está de boa. Já nessa perspectiva emancipatória, eu tenho que pensar no coletivo, primeiramente. E quando eu penso no coletivo, e aí eu vou dar o exemplo para você entender como que eu posso pensar no coletivo e pensar no individual. Vou pensar no coletivo, uma sociedade mais justa. Eu pego os dados da minha escola e verifico que a maioria das pessoas que estão sendo presas aos 15 anos, que passou por minha escola, são pessoas negras e pobres. E aí eu pego esses dados, estão lá os dados lá falando que os meus alunos negros e pobres são os que estão sendo presos aos 15 anos. Certo? Na perspectiva liberal, eu iria colocar a culpa nele. Não, o problema foi seu, do indivíduo. Quando eu penso numa perspectiva coletiva, eu penso assim, cara, isso não está justo. Então, eu tenho que pensar em alguma coisa, eu estou privilegiado aqui, mas o que eu posso fazer como política pública, o que eu posso lutar como política para que isso diminua, para que as pessoas que vão presas não sejam só os negros e os pobres. E aí, como professor da escola, o que eu faço? Eu vou pensar naquele aluno individualmente. Aquele meu aluno que é negro, que é pobre, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma aula de reforço a mais para ele. Eu vou pensar que ele não vai aprender como os outros porque ele tem condição menor que o outro. Eu vou pensar nele como, tipo assim, se eu tiver um passeio, às vezes a escola vai bancar esse passeio para ele. Por quê? Porque esse passeio ele vai ter acesso a um teatro, onde a família dele nunca vai levar, e os outros alunos todos têm dinheiro para pagar, mas ele não tem. Então, às vezes, a escola tem que pensar na maneira de levá-lo, mesmo sem ele pagar. Ou seja, tratar ele diferente na sua individualidade. Mas eu estou pensando no coletivo, porque aquela pessoa precisa ter a mesma oportunidade dos outros. Então, ao mesmo tempo que eu penso no coletivo, eu posso pensar no individual. Tá? Então, quando a questão falou ali, numa perspectiva emancipatória, que é essa perspectiva crítica, eu penso primeiro no coletivo. Eu penso primeiro numa sociedade mais justa. Então, a minha visão crítica tem que ser sempre primeiro a sociedade mais justa, depois a minha parte individual. Mas não significa que eu pensar no coletivo elimina a minha parte individual. Então, quando você leu lá que o projeto político-pedagógico fala que tem que tratar das competências individuais e que cada sujeito aprende de uma forma, está correto. Entendeu? Mas isso não elimina o fato de eu pensar no coletivo. Então, quando eu estiver planejando o meu projeto político-pedagógico, eu tenho que pensar no justo para todos, no coletivo de todos. Eu não posso considerar a minha escola ser. Tem os alunos aqui que são os melhores, que tem a família toda estruturada, então eu vou basear minha escola por esses alunos. E vou fazer a competência individual de cada um e cada um se vira do jeito que quer, vou dar a mesma aula e pronto. Entendeu? Então, é nessa questão. Então, a questão fica errada por quê? Porque na perspectiva emancipatória, eu penso primeiro no coletivo, e pensando no coletivo, às vezes eu vou tratar o individual de forma diferente, que aí já entra na questão de diversidade, que é tratar o diferente na medida da sua diferença. Todas essas frases que você viu, tratar o diferente na medida da diferença, valorizar a diversidade, tratar o indivíduo, tudo isso parte dessa teoria complexa do Mohan, desse livro dele. Tá? Então, ele começou a colocar isso na mesa, ou seja, eu não preciso ter um pensamento binário, ou eu sou individual, ou eu sou coletivo, ou eu sou igualitário, ou eu sou para a diversidade. Não, eu posso lutar pela diversidade e pela igualdade ao mesmo tempo. Eu posso lutar pelo coletivo e pelo individual ao mesmo tempo. Entendeu? Sendo que na perspectiva liberal, eu me preocupo mais com a questão individual. Primeiro a individual. Entendeu? Depois a coletiva. Tanto é que tem gente aí que tem 20 lotes, 20 casas, e tem gente que não tem nenhuma.
Entendeu? Mas para a questão liberal, eles colocam, é porque essa pessoa mereceu, ela se esforçou, é a questão da meritocracia. Na perspectiva emancipatória, eles não veem a meritocracia apenas como um esforço pessoal. Tem um esforço pessoal, mas tem questões de condicionantes que te levaram para aquilo ali. Ok? Ficou mais claro? É confuso mesmo, mas eu acho que agora ficou mais claro. Professor, ligar o microfone. Microfone. Agora eu liguei, né? Foi mal. Mas vocês entenderam da outra parte, né? Acho que foi na hora que eu fui aprestar que desligou o microfone. Então, ok. Vamos aqui, ó. Essa questão, gente, ela é certa, porque aqui está falando assim, ó, não deve prescindir, ou seja, é imprescindível, beleza? Então é imprescindível o mediador. Então a questão está correta. Próximo. Pelo seu caráter coletivo, um programa de formação crítico-reflexivo deve sempre ser realizado por grupo de profissionais da instituição. Sempre realizado por grupo de profissionais da instituição. A questão é errada, beleza? Não tem essa regra que deve ser sempre realizada por os profissionais da instituição. Eu posso fazer um programa de formação e convidar pessoas de fora, e ele pode ser crítico e reflexivo, beleza? 8. Em um programa que vise formar um profissional reflexivo, a experiência prática desse profissional é um fator relevante para a orientação metodológica. Questão verdadeira. A prática sempre é um fator relevante. Não é o único fator. Eu tenho o fator também da teoria, tá? Não adianta nada a pessoa ter 30 anos de escola e esses 30 anos ser sem estudar. Às vezes chega uma pessoa com 3 anos que tem prática e teoria que vai saber mais que ela. Beleza? Próximo. Na perspectiva da praxis, a meritocracia é a categoria privilegiada nos processos de formação continuada. Beber um gole de água aqui para poder fazer vocês pensarem aqui. Essa questão, gente, ela é errada, porque a meritocracia não é privilegiada na questão da praxis, beleza? Ela não é a categoria privilegiada. A praxis é o juntar teoria e prática, tá? Então, nos processos de formação continuada. Não. Quando, deixa eu explicar isso aqui. Deixa eu olhar para vocês. Quando eu olho para vocês, eu explico melhor. O que acontece? A questão falou o seguinte, que quando eu faço um processo de formação reflexivo e que eu vejo com a prática, eu coloco como privilégio a meritocracia, ou seja, aquela pessoa que se esforçou mais, aquela pessoa que tirou melhor nota, eu vou privilegiar. Não é assim. No contexto de formação prática, da praxis, não tem muito essa questão de meritocracia. O que eles valorizam muito é a reflexão que você faz da sua prática. Então, eu tenho uma prática aqui, e essa prática eu pego e eu leio uma coisa, eu estudo, aí eu vou para a prática, aí dentro dessa prática eu pego aquilo que eu estudei, e aí eu verifico alguns pontos fortes, alguns pontos fracos, aí eu pego, volto para a teoria de novo, porque às vezes eu não consegui resolver a prática, e aí eu volto para a prática de novo, eu volto para a teoria. Que é o mérito? É uma pergunta que se fez, Terezinha? Se foi uma pergunta, o mérito nesse sentido, assim, quando eu estou numa questão de
de praxe, de reflexão de teoria e prática, vou dar um exemplo de uma aula. Vou dar um exemplo de uma aula na universidade. Então, na universidade, quando você está ali na aula, e tem muitas questões de teoria e prática, tem muitos momentos de... ideia de merecimento. Tem muitos momentos de reflexão. Então, você vai refletir sobre a... Fala, Terezinha. Não, professor, é porque eu quis dizer assim, que essa questão, ela referiu na pessoa com só o mérito dela, né? Que ela Exato, conta só exato, o exato. mérito, né? Exato. Ou às O vezes, merecimento. é Ah, porque assim, ó, essa ideia de meritocracia coloca que a pessoa chegou naquele local porque ela mereceu, sim, certo? Porque ela sim, mereceu. Fala assim, ó, você chegou aqui porque você mereceu. Mas na perspectiva da praxis, de reflexão entre teoria e prática, ela fala assim, ó, você mereceu chegar aqui, mas existe uma série de fatores e de condicionantes que a gente precisa refletir que fez você chegar aqui. Então não foi só seu mérito, sim, entendeu? Então sim, por isso que o mérito não é uma categoria privilegiada na formação da praxis. O que é sim. privilegiado é a reflexão, é você refletir sobre o seu dia a dia, sobre os condicionantes, sobre as teorias, é você sempre estar refletindo para você aprender mais, para você ser uma pessoa melhor. Então, ela vai te comparar com você mesmo. Então, numa perspectiva da praxis, ela vai te comparar com você mesmo. Então, você vai ter que ser uma pessoa aqui, e aí você estuda, volta para a prática, estuda, e você vai ficando melhor do que você mesmo. E na questão da meritocracia, não. Às vezes a pessoa nem estudou e tá lá no topo. Aí fala, porque você mereceu. Não, não foi porque você mereceu. Às vezes sua oportunidade foi melhor, às vezes você teve alguém que te ajudou. Então, não é a categoria principal a questão da meritocracia. Ok? Então a questão é errada. Para Durkheim, por meio da educação, um mecanismo de coerção social como função socialadora, os indivíduos assimilam os fatos sociais e se preparam para a vida em sociedade. Essa questão aqui ela é certa, gente. O Durkheim é muito isso. Ele considerava as pessoas uma tábula rasa, onde você poderia escrever naquela criança ali o que você quisesse, você poderia preparar ela para a sociedade. O Durkheim foi o pai foi a pessoa que criou a sociologia, foi a pessoa que colocou a sociologia como ciência, como método de pesquisa, né? E aí ele colocava que era possível você estudar os fatos sociais e que essa coesão social é o que a sociedade influencia em você, né? E o que você influencia nessa sociedade. Então, você, para o Durkheim, principalmente quando a gente vai pegar da escola, a função da escola era preparar o indivíduo para essa sociedade, né? Porque você tem uma sociedade ali pronta, o tipo de sociedade que a gente vive, então você vai preparar aquela criança para aquele tipo de sociedade. Ele não via muito a questão da contradição, e da questão política, né? Ele considerava que a escola era algo neutro e tal. Mas essa questão aqui é certa. O, o Durkheim colocava que a educação era um fator para preparar o indivíduo para a sociedade. Última parte. Bourdieu e Passeron defendem que toda ação pedagógica é arbitrária, porque impõe a visão da classe dominante, inculcando normas e valores no educando, de modo que sejam por eles interiorizados, aplicados e retransmitidos aos alunos. E aí? Estou abrindo aqui o Meet pelo celular para ver o que vocês estão respondendo. Pronto, abri. Então, olha só, gente. Essa questão aqui, ela é certa. Bourdieu e Passeron é aqueles que falam do aparelho
ideológico do Estado. Então, a escola é um aparelho ideológico que ela, de forma arbitrária, impõe a visão da classe dominante, inculcando normas e valores no educando. E aí é onde você aliena o educando, porque inculca os valores que são os valores ditos como corretos, certo? Sendo que não eram os valores corretos, eram os valores da classe dominante. Não estou considerando que isso eram corretos ou errados, era o valor da classe dominante. Então, a escola fazia isso, por isso que é aparelho ideológico do Estado, e tem os aparelhos repressivos. Próximo, de acordo com Gramsci, a escola deveria ser organizada em 2 sistemas de ensino estanques. Um de caráter formativo, voltado ao desenvolvimento intelectual e orgânico, e outro voltado à capacitação profissional do indivíduo para o trabalho produtivo. Gente, o Gramsci é um cara assim que eu sou bem suspeito para falar, porque eu usei ele na minha dissertação de mestrado. Então, eu li bastante sobre Gramsci, né? Porque eu li bastante sobre Gramsci, porque ele foi o cara que me eu queria usar Marx, mas o Marx estava muito difícil. Tinha muita coisa para eu fazer no material de história dialética, então Gramsci foi um dos autores que meio que me ajudou a fazer a análise dos dados que eu coletava. Então, olha só. E aqui o que fala a questão? De acordo com Gramsci, a escola deveria ser organizada em 2 sistemas de ensino estanques. Um de caráter formativo, voltado ao desenvolvimento intelectual e orgânico do educando, e outro voltado à capacitação profissional do indivíduo para o trabalho produtivo. Certo? Essa questão aqui, ela é errada, porque quando a gente fala em trabalho produtivo, a gente fala mais numa coisa de esquina e preparar o indivíduo para a sociedade. O que acontece no Gramsci quando ele fala de escola? Deixa eu olhar para a carinha de vocês. Olha só. O Gramsci, ele falava que a escola tinha era uma via de mão dupla. A escola ela poderia servir tanto para alienar as pessoas, como a escola poderia servir para emancipar as pessoas. Diferente de alguns teóricos que falavam que a escola só alienava, o Gramsci falava, não, a escola ela pode servir para transformar. Eu sei que a escola é usada para alienar pessoas, mas ela também é um meio de transformar. Tanto é que ele escreve uma carta para os sobrinhos dele, porque na época que ele foi preso, ele dizendo o seguinte, olha só, escola, estudar é algo que como é que ele falava? Não é nem difícil. É um trabalho árduo. Estudar não é algo assim que é divertido, às vezes é cansativo, mas é preciso. Quando ele fala estudar, é estudar fundo, é estudar muito. E ele falava para os sobrinhos dele, vocês têm que estudar muito. E aí ele coloca que ele era pobre e através dos estudos dele, ele conseguiu perceber a realidade que o cercava e através dessa percepção que ele consegue agir na sociedade para transformar. Então, quando se fala em teoria crítico-social dos conteúdos, que fala de você preparar o indivíduo para transformar para a sociedade, que esse indivíduo ele pode aprender os conteúdos para depois agir na sociedade, isso tudo é baseado nas ideias de Gramsci, né? Porque o Gramsci começou a falar isso. Porque tinha as teorias reprodutivistas que só falava que a escola ela inculcava as questões dominantes e influenciava e alienava as crianças para poder retransmitir os valores da classe dominante. E o Gramsci falou, verdade, isso aí é verdade, mas não é só isso. Tá? A escola tem o poder de também transformar. Ela é uma via de mão dupla. Então, o Gramsci é o cara até da escola única, né? Que ele pensou em uma escola onde você preparasse o indivíduo de forma intelectual, mas o indivíduo também para agir na sociedade, o indivíduo de forma política. Tá? Então, a questão ela estaria certa se colocasse que o indivíduo tinha que agir de forma política.
Eu tenho que formar um indivíduo politicamente também. E ele colocava até para a questão de sindicato, que ele era muito de participar de sindicato, de partido. Ele falava do partido político, né? Então a questão aqui, ó, ela está errada porque aqui, ó, tem que ser a parte política. Eu tenho que preparar ele para a parte intelectual e para a parte política. Quando eu falo para o trabalho produtivo, é formar mão de obra, ok? Mas o Gramsci também colocava que você tem que ser um bom profissional e você aprende também isso na escola. Vamos para a próxima. Tem aqui um texto, tá? E aqui eu vou para a questão 3, bem aqui, ó. Ok? Por currículo, entende-se exclusivamente o aglomerado de disciplinas e conteúdos envolvidos em uma etapa da educação ou em um curso específico. Errado, tá? Isso aqui é o currículo numa perspectiva tradicional, ok? Numa perspectiva crítica e pós-crítica, o currículo não é apenas um aglomerado de disciplinas. Ela também são as disciplinas, ela também são os conteúdos, mas o currículo é tudo que acontece na escola, ok? Próximo. O currículo da educação básica é estipulado na proposta dos parâmetros curriculares nacionais. Por isso, não pode ser adaptado pelas escolas. Errado. Inclusive, no currículo, nas bases curriculares nacionais, eu tenho uma parte diversificada do currículo. E essa parte diversificada é justamente as adaptações que eu faço. Ok? Próximo. A construção coletiva da proposta pedagógica da escola inclui a construção do currículo. Correto. Beleza? Essa aqui é certa. O currículo oculto é aquele estabelecido pelos sistemas de ensino nas propostas curriculares. Gente, se é oculto, ele não vai ser estabelecido. Ele vai ficar implícito, tá? Então, o currículo oculto, ele fica implícito e não fica estabelecido. Ele não fica às claras. Então, essa questão está errada. Beleza? Currículo oculto é aquilo que eu ensino sem saber que eu estou ensinando, ou sem deixar claro. Por exemplo, quando o professor corta a fila do lanche, ele está ensinando para a criança de forma oculta que quando ele crescer, ele também poderá cortar a fila. Quando ele tiver poder, ele poderá cortar a fila. Em uma perspectiva transformadora, compreende-se a educação como parte da sociedade, com seus condicionantes, ou seja, existem condicionantes, determinantes e seus projetos, que podem ser conservadores ou não. É aquilo que eu falei agora há pouco do Gramsci. Mas com a possibilidade de trabalhar para a democratização dessa sociedade. O que é democratização? É uma sociedade mais justa. Uma sociedade mais democrática é uma sociedade mais justa, onde todos têm mais oportunidades. Agora, quando poucas pessoas têm oportunidades, não é uma sociedade democrática. Ela é uma sociedade para alguns. Essa questão é certa. Questão 8. A atual política nacional de perspectiva inclusiva e educação especial passa a integrar a proposta promovendo o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, deficiência, TGD e altas habilidades. Esse é o público-alvo da educação especial. Ok? Pessoa com deficiência, transtorno global de desenvolvimento e altas habilidades. Então, eu nem vou pessoas com dificuldade de aprendizagem, se não tiver laudo, não vai para atendimento educacional especializado. Beleza? Próximo. A respeito da pedagogia e da agrogia, julgo os itens subsequentes. Um dos princípios da andagogia é a utilização de experiências vividas pelos adultos como recurso de aprendizagem. Certo, porque isso inclusive está na LDB, eu preciso aproveitar as experiências, a vivência, o que esse adulto aprendeu fora da escola em suas aprendizagens para que ela se torne significativa. Andragogia é a ciência que estuda a aprendizagem do adulto. Certo. A pedagogia é da criança e a andragogia do adulto. Ok? Que andragogia vem de adulto.
Tanto é que, qual o nome do médico do adulto, eu esqueci. Mas tem a ver com esse termo aqui, ó. Parte 5. A respeito do PPP, julga os itens. A teoria e a prática são consideradas dimensões distintas. Sim, teoria é uma coisa, prática é outra. Porém articuladas. Perfeito. Em uma concepção de praxis, teoria e prática. Quando se trabalha na perspectiva emancipatória do PPP. Corretíssimo. Ok? O currículo escolar representa o cruzamento de culturas. Perfeito. Currículo é cruzamento de cultura, currículo é porque currículo é tudo que acontece na escola. E o que acontece na escola, uma dança, uma apresentação musical, às vezes você faz um sarau, tem uma pessoa ali cantando música gospel, tem uma pessoa dançando funk, então tem esse cruzamento de culturas e tudo isso é currículo. No currículo está explícito os valores e as atitudes desejados pela comunidade escolar. Está explícito e também está implícito. Não falou está apenas implícito. Então, se não falou apenas, a questão é correta. Ok? Próximo. Julgue no item subsequente com base no currículo em movimento. A avaliação é considerada um procedimento pedagógico complexo. Sim. Podendo estar relacionada a práticas inclusivas ou excludentes. Perfeito. A avaliação ela pode incluir o aluno, mas ela também pode excluir, no sentido que você usar ela só para dar nota, às vezes aquela pessoa vai estar só tirando zero, ela vai evadir da escola, você vai excluir aquela pessoa. Mas se você usa a avaliação para você diagnosticar, você perceber os alunos que estão com dificuldade, você trabalhar com esses alunos, você vai estar incluindo. Então, a avaliação pode ser tanto excludente como inclusiva. Para evitar práticas excludentes, a SEDF estabelece funções avaliativas somativas, como prioritárias no fazer pedagógico. Errado. Tem que ser funções formativas. Ok? Beleza? Então a questão é errada. 4. Considerando a relação educação e sociedade, suas dimensões filosóficas e pedagógicas, julgo o item a seguir. Na concepção funcionalista, que é a concepção do Durkheim, tá? A construção do ser social é feita pela educação. Sim, ele considera que a educação vai construir esse ser social, vai preparar o indivíduo para a sociedade, por meio da assimilação pelo indivíduo de uma série de normas e princípios que balizam a conduta desse indivíduo. Ou seja, existem as normas na sociedade, existem os princípios da sociedade, e a educação vai preparar essa pessoa para vir para essa sociedade. E é essa a função da educação. Sendo o homem, nessa perspectiva, um produto da sociedade. Corretíssimo. Beleza? Isso é a função do Durkheim, que é a concepção funcionalista. Tudo bem? Próximo. 5. De acordo com o Libânio, o professor é um profissional cuja atividade principal é o ensino. Sim, a atividade principal do professor é o ensino, não é cuidar de criança, beleza? Sua formação inicial visa propiciar ao aluno os conhecimentos, as habilidades e as atitudes requeridas para levarem adiante o processo de ensino e aprendizagem nas escolas, adaptando os alunos à sociedade. O Libânio, gente, ele é crítico social dos conteúdos. Crítico social dos conteúdos não vai adaptar os alunos para a sociedade. Ela vai preparar o aluno para a sociedade e suas contradições. Tá? Então, ele prepara o aluno para a sociedade e suas contradições. Ele não vai adaptar esse aluno à sociedade, ele vai preparar para ele entrar nessa sociedade e verificar essas contradições. Então, essa questão aqui está errada. E no gabarito está como certo. Beleza? Próximo. Para a tendência pedagógica liberal renovada não diretiva, é relevante que na relação pedagógica o professor seja um facilitador da aprendizagem,
capaz de aceitar o aluno, aceitar o aluno em sua totalidade, valorizando a parte pedagógica e a psicológica como primordiais no processo de ensino e aprendizagem, tá? Então, quando eu falo da pedagogia renovada não diretiva, eu falo justamente dessa questão, é aquela do Carl Roger, beleza? Carl Rogers, tá? Que fala muito da questão psicológica, o professor vai ser mais um facilitador, vai aceitar o aluno nos seus erros e tal, então essa questão aqui está correta, beleza? Próximo. De acordo com o pensamento pedagógico de Paulo Freire, expresso na tendência pedagógica liberal libertadora, então Paulo Freire é da libertadora, os conteúdos de ensino devem ser fornecidos pelo educando, transformando-se em temas geradores. Essa questão aqui, gente, ela é certa, por quê? Porque o Paulo Freire ele faz uma roda e ele é não diretivo. Se o Paulo Freire é não diretivo, o conteúdo é feito pelo educando. As tendências diretivas que os conteúdos é feito pelo professor. E como é que ele faz? Ele faz essa roda e aí o aluno começa a falar da sua realidade e a partir dessa realidade ele puxa um tema gerador e esse tema gerador vai fazer a aula. Tá certo? Só que aí o professor tem que ser uma pessoa crítica a ponto de não fazer igual na escola progressista, que isso era feito ao léu. O professor tem que levar para onde ele quer. Tá? Então, o professor não deixa solto. Apesar de ser não diretivo, o professor não deixa solto. Mas isso é uma característica da tendência do Paulo Freire. Então, a questão está correta. Próximo. Condicionantes de ordem econômica, política e cultural afetam a prática escolar. Perfeito. Implicando diferentes concepções de sociedade, de homem, de escola e de educação. Tanto é, gente, que o Libânio fez um livro chamado Tendências Pedagógicas, ou seja, quais foram as tendências que se praticaram no país no decorrer de cada ano, de cada época. Essas concepções se materializam em tendências pedagógicas, foi o que eu acabei de falar, que se fazem presentes de forma explícita ou implicitamente no cotidiano das escolas. Segundo a tendência progressista crítico-social dos conteúdos, o papel da escola é preparar o indivíduo intelectual e moral para assumir sua posição na sociedade. O compromisso da escola é com a cultura. Errado. O compromisso da escola não é com a cultura. Isso aqui é as tendências liberais, que só prepara para a sociedade. Isso aqui é a tendência mais tradicional, que ela está se preocupada com transmitir a cultura, tá? Então, ela vai transmitir a cultura para preparar o indivíduo para a sociedade. A tendência crítica social não é isso. Consiste na adequação das necessidades individuais, então eu vou considerar as necessidades individuais do aluno ao meio social, que é aquilo de eu envolver a teoria e a prática e também a questão individual do aluno, a realidade do aluno com os conteúdos, o meio social, os conhecimentos historicamente acumulados. Para isso, ele deve organizar de forma a retratar o quanto possível a vida. Também é errado. Porque esse que retrata a vida é aquele que a gente já fez, que é a tendência progressivista. Beleza? A função da crítica social é organizar o processo de aquisição, então eu vou organizar o processo de aquisição de habilidades, atitudes, conhecimentos, que são os conteúdos. Então, eu vou organizar o processo de aquisição de conteúdos úteis e necessários para que os indivíduos se integrem na máquina do sistema social global. Aqui, gente, eu estou colocando que eu também vou estar preparando o indivíduo apenas para integrar, para ele se adaptar à sociedade. Isso também não é crítico social dos conteúdos, beleza? Consiste na preparação do aluno para o mundo adulto e suas contradições. Aqui está certo. Eu vou preparar o aluno para o mundo adulto, porque ele vai ser um adulto, mas também percebendo as contradições desse mundo adulto. Fornecendo-lhe o instrumental, ou seja, os conteúdos,
tá? Então eu vou dar conteúdos para que esse moleque aprenda a ler, escrever, aprenda inglês, ou seja, são os instrumentos para ele entrar nesse mundo, por meio de aquisição de conteúdos e da socialização, para uma participação organizada e uma participação ativa na democratização da sociedade. Então, esse sujeito ele vai ter que agir de forma ativa para que nós tenhamos uma sociedade mais democrática, significa uma sociedade mais justa. Gente, uma sociedade justa não é uma sociedade igual, beleza? É impossível ter uma sociedade igual, onde todo mundo ganhe a mesma coisa, onde todo mundo seja a mesma pessoa, onde todo mundo tenha os mesmos desejos. Uma sociedade justa é aquela sociedade onde tem gente onde não tem gente passando fome e pessoas comprando bolsa de 50 mil. Isso é muito injusto, tá? Então a questão certa vai ser aqui a letra D, ok? É propor questionamento. Que horas caiu? Vocês viram a última questão? Vocês conseguiram ver a última? Até que questão vocês viram? Porque eu entrei aqui e tinha caído. Até que questão vocês viram? A 8? Isso, então eu vou voltar lá um pouquinho, tá? Perdão. Perdão.
Me responda aí, a 8 vocês viram, e aí eu tinha que fazer a 9 e a 10, é isso? Ou vocês querem que eu faça a 8 novamente? Professor, sua letra. Ficou faltando analisar a letra E. A letra E, mas eu já fiz até a letra D, né? Sim, Aí sim, depois a 9 e a 10. Tá, sim. beleza. Então deixa eu voltar aqui para eu me situar. Vamos lá. Então, olha só. A letra E fala que a tendência. Primeiro que a resposta certa é a letra D, né? Aí a letra E fala assim, ó. Porque aqui o enunciado fala, ó. Segundo a tendência progressista, crítica social do conteúdo, o papel da escola é propor questionamento acerca das realidades das relações do homem com a natureza e com os outros homens, visando a uma transformação. Gente, quando eu falo isso daqui, ó, eu estou mais preocupado com uma questão individual, visando a uma transformação não da sociedade, mas uma transformação do próprio homem. Ou seja, eu vou questionar a relação minha com a natureza e com os outros homens para me transformar. Entendeu? Então, essa daqui não tem a ver com crítica social dos conteúdos. A crítica social dos conteúdos, ela tem que buscar sempre aprender conteúdos, tá? Então, a crítica social, ela se preocupa com aprender conteúdos, tá? Porque ela acredita que esses conteúdos são os instrumentos. Não adianta nada eu querer transformar a sociedade e eu não saber inglês, eu não saber sobre leis, eu não saber ler, eu não saber escrever, eu não conseguir entrar nos, nos lugares de decisão, eu não consegui entrar no STF, eu não consegui entrar no Congresso, eu não consegui entrar nesses lugares que tomam as decisões. O que adianta eu querer transformar a sociedade e não ter instrumentos para isso? Então, o crítico social dos conteúdos, ele defende que tem que ensinar conteúdo. Só que esse conteúdo ele tem que estar ligado com a realidade para que eu prepare um sujeito ativo que busca uma sociedade mais justa. Então, se não tiver isso, a questão não vai ser certa. Então, aqui você vê que nessa questão não tem nada disso, é mais uma transformação do próprio homem, não fala nada de conteúdo, não fala nada de preparar da questão de ensinar relacionado com a realidade da criança, por isso que não é a letra E, ok? É a letra D. A próxima aqui, que é a número 9, é o seguinte, eu já estou aqui na liberal tradicional. E aqui fala assim, ó, a primeira fala, contrapor aos valores e às normas vigentes. A tradicional não contrapõe, ela quer adaptar. Então é errado. Fornecer experiência e interesse do indivíduo. Tradicional não tem interesse do indivíduo. O interesse é só repassar os conteúdos e o professor é o centro. Atuar diante das desigualdades. Aqui, ó. Ela não atua diante das desigualdades porque ela se considera neutra, ela nem percebe essas desigualdades. Tá? Entender a cultura como elemento propulsor da igualdade de oportunidades. Ela também não se preocupa com igualdade de oportunidades. Por quê? Porque a função da tradicional é isso aqui, ó, promover o acesso dos indivíduos ao conhecimento intelectual. É só isso que ela se preocupa, transmitir conhecimento. Beleza? Então a resposta certa é a letra E. E por último, essa daqui, ó, que na didática histórico-crítica, você busca atingir o quê? A síntese. Porque você tem uma tese, você tem uma antítese e você vai buscar uma síntese. Tá? E aí, para essa daqui, eu vou olhar para o rostinho de vocês. Olha só, gente. É algo que eu vejo muito. Peraí, só um momento. Limpar essa câmera que vocês não estão nem vendo direito, eu estou todo embaçado. Então, olha só, para finalizar. O que acontece muito hoje em dia na sociedade? Eu tenho uma pessoa que tem uma. Isso acontece também em escola, isso me irrita tanto nas escolas, porque é assim, ó. A pessoa tem uma tese. Aí vem uma outra pessoa com uma tese diferente, que no caso seria a antítese. Ao invés deles dialogarem e
buscar uma síntese disso, chegar no pensamento mais completo, não, eles ficam brigando para ver quem está mais certo. Entendeu? Aí um fica brigando com o outro. Não, eu sou mais certo. Ou seja, não é um diálogo, não é uma dialética, é um confronto. Isso acontece demais nas redes sociais, isso aconteceu na política. Eu sou certo? Não, eu sou certo. Sabe? Sendo que o pensamento crítico social dos conteúdos e o pensamento da filosofia é: eu tenho uma tese. Se eu tenho uma antítese, essa antítese ela pode ser colocada tanto por uma outra pessoa como por um estudo que eu faço. E se ela contrapõe ao que eu tinha, e eu consigo chegar num outro pensamento, que é a síntese, eu tenho que agradecer. Então, o que acontece? Quando eu estou num debate com uma outra pessoa, então eu tenho minha tese, eu vou defender minha tese. Mas se essa pessoa me traz elementos que faz minha tese entrar em contradição, e eu mudar de ideia, eu agradeço a essa pessoa, porque eu vou ser uma nova pessoa. Entendeu? Eu vou ser uma pessoa mais evoluída. E essa minha síntese, ela vira minha nova tese. Então, eu tenho uma tese, uma antítese, eu contraponho as duas e formo uma síntese. Depois, essa síntese vira uma nova tese, até eu encontrar uma antítese que vai me contrapor. E assim vai. Por exemplo, eu tinha uma tese esses dias. Minha tese é: o tempo cura tudo. Então, eu tinha essa tese: o tempo cura as coisas. Então, vamos esperar o tempo que o tempo cura. Essa era a minha tese. Aí eu recebi esses dias uma antítese. E essa antítese falava o seguinte: o tempo não cura tudo, e sim o que você faz com o tempo que vai curar as coisas. Porque tem gente que vai passar vários anos e vai ter uma dor ali que não vai ser curada, porque o que ele fez com esse tempo? Então não é o tempo que cura, é o que você faz com o tempo. Então quando eu vi essa antítese, eu falei: caramba, nunca tinha parado para pensar nisso. Então agora eu tenho uma nova tese. Não é o tempo que cura, é o que você faz com o tempo. Até vir uma outra pessoa e confrontar isso comigo. Então eu tenho sempre que ter a noção do inacabado. Eu tenho sempre que ter a noção de que eu não sei de tudo. E quando eu defendo os argumentos, não significa que eu não estou aberto para mudar. Significa que eu preciso colocar meus argumentos para que a outra pessoa consiga algo melhor do que eu. Mas quando essa pessoa consegue, eu tenho que agradecer. E geralmente eu vejo muito em debates pessoas que ficam irritadas, pessoas que ficam nervosas, pessoas que xingam a outra, pessoas que se ofendem, sabe? Porque ela fica uma tese com outra tese se confrontando. Beleza? Então o certo é você chegar na síntese. Tudo bem? E é isso. Finalizamos nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Está gravado aí. Obrigado a todas vocês que estiveram aqui presentes. E depois vocês podem assistir a gravação. Qualquer dúvida, só perguntar para a Andréia, beleza? E um abraço. Se gostou, fala isso para a Andréia, pelo amor de Deus. Falem para a Andréia se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, aí vocês ficam caladas, beleza? E é isso. Abraço, gente. Até mais. E é isso.